Oi, eu sou o Filho da Nuvem e nesse vídeo eu vou continuar respondendo como é trabalhar com programação, focando principalmente na fase de planejamento e de prioridade. Como a gente descobre uma prioridade no meio de várias tarefas que a gente precisa fazer. Basicamente eu estou me aprofundando num tópico que eu comecei no vídeo passado, explicando o que é o modelo cascata e o que é o ágil. Vou deixar o link para esse vídeo, se você não viu, aqui na descrição também. Acho que uma grande diferença de estudar programação e fazer projetinhos para trabalhar com programação é que quando a gente trabalha com programação, a gente passa meses e até mesmo anos trabalhando com a mesma base de código, com o mesmo projeto. Claro que existem casos onde não, onde você vai mudar de projeto, mas principalmente se você trabalha numa empresa de produto, uma empresa onde o produto dela é um software, você vai passar muito tempo nessa mesma base de código. Pensando nessa base de código, nesse software que até mesmo já existe, muitas vezes você entra numa empresa e, na maioria das vezes, na verdade, o software já existe. Você precisa entrar nesse barco e entender o código para aí começar a mudar ele. Então imagina que você entrou na empresa, o software já existe e aí a gente tem mudanças nesse software, O mercado, de forma geral, muda a todo momento e a gente precisa resolver novos problemas desse mercado através do software. Então pode chegar num dia que alguma pessoa com algum cargo mais de liderança ou com algum tipo de papel, que esteja focado nesse tipo de assunto, vai ter que pedir uma mudança no software, vai ter que pedir isso para você ou para um time de tecnologia. Isso pode acontecer da forma mais simples possível. Alguém pode aparecer nas suas costas, te cutucar e falar: "Oi, eu preciso que você crie um botão novo para mim para gerar um relatório de vendas. A gente vai usar esse botão a cada 15 dias, beleza?" O problema desse modo simplista de só te cutucar e falar que precisa de alguma coisa é muito vago. Existem muitas perguntas dentro dessa frase: "Eu quero um botão que gera um relatório." Esse relatório pode ser uma página nova no sistema? Esse relatório precisa ser um arquivo que vai ser baixado? Se for um arquivo, ele tem que ser PDF ou ele precisa ser Excel? Que tipo de informação eu coloco dentro desse arquivo? Nome, endereço, quais as informações podem até e não podem entrar. De repente tem uma informação que eu não posso colocar. Então tem várias perguntas que fazem esse modelo de pedir tarefas ser problemático. Existem empresas pequenas e existem empresas que usam esse modelo, mas não é o ideal, vamos dizer assim. Por isso, um caso muito popular, em empresas um pouquinho mais maduras, é que existe uma pessoa que é responsável por escrever tarefas, escrever pequenas descrições do que precisa ser feito, definir uma tarefa. E aí dentro dessa tarefa a gente tem o que a gente chama de um acceptance criteria, ou um critério de aceite. Basicamente, esse critério de aceite vai ser usado no final. Quando você desenvolver essa funcionalidade, como que alguém pode garantir que isso realmente foi feito, se essa tarefa realmente foi feita? Olhando para o Acceptance Criteria. Se está falando que um usuário precisa clicar num botão, gerar um PDF com tal informação, ótimo, eu sei que o software precisa fazer isso, eu vou testar isso no software e se estiver funcionando, ok, a tarefa está pronta. Já é um pouquinho mais palpável do que só eu preciso de um botão com relatório. Essa descrição da tarefa pode ser escrita de várias formas. Pode ser um texto mesmo que tenta explicar as coisas. Existem modelos, existe uma linguagem chamada Gherkin, que eu vou deixar aqui na descrição, que dá mais ou menos uma estrutura de como escrever esses requisitos, vamos dizer assim. Mas o mais importante é que na tarefa está escrito o que é preciso ser feito, o problema que precisa ser resolvido, mas nem sempre como esse problema vai ser resolvido. Afinal, é aí que entra a gente de tecnologia. Nós sabemos como resolver. A gente só precisa entender o que precisa ser resolvido. Outro ponto também é que, dependendo do seu nível de senioridade, se você for uma pessoa bem mais iniciante, pode ser que o próprio time, pode ser que a própria empresa tente já colocar no ticket o como também. Isso é mais para ajudar a pessoa que está iniciando. Mas à medida que o tempo vai passando, o ideal é que os tickets
tem a descrição de o que fazer, mas o como se vira, faz aí, escolhe a tecnologia que você quiser, você vai ter que medir se vai demorar ou não, por que você está usando essa tecnologia, talvez você vai ter que discutir com o time, discutir com o seu líder, mas o como é responsabilidade dos programadores, do time de tecnologia. Então, um dia de trabalho amanhã, por exemplo, eu vou chegar no escritório, eu vou ver uma tarefa que tem essa descrição falando o que precisa ser feito, eu vou pegar nessa tarefa, colocar meu nome lá falando que eu estou fazendo isso, e eu vou ler ela e agora eu sei, eu tenho que resolver isso, eu tenho que criar esse botão que vai gerar esse relatório nesse formato, bora começar a programar, bora começar a programar e vou devolver aqui, vou resolver esse problema. Mas aí a gente tem uma outra coisa, nada é tão fácil assim como parece. A minha experiência diz que a maior parte dos projetos, das empresas de tecnologia, tem mais problemas para se resolver do que capacidade de resolver eles, né? Então tem mais problema do que pessoas para resolver. Tem mais problemas do que tempo para resolver. Se tem muita coisa para fazer, como que a gente sabe o que a gente faz primeiro? A gente falou que tem aquela pessoa que escreve as tarefas, né? Guarda isso num aplicativo, por exemplo, que tem a lista de tarefas. Essa lista de tarefas a gente pode chamar de backlog, ou seja, coisas que a gente precisa fazer no futuro. Mas essa pessoa, junto com o time, na verdade depende da empresa, pode ser só essa pessoa, pode ser essa pessoa e um líder técnico, pode ser o dono da empresa, pode ser a própria equipe, alguém vai ter que definir dessa lista o que é mais importante. Porque pensa comigo, se a gente precisa muito desse relatório, mas esse relatório demora 6 meses para ser feito, talvez seja melhor deixar ele um pouco mais para o final dessa lista e fazer coisas que não são tão importantes, mas que são feitas mais rápido. Então tem esse jogo do que é muito importante e o que é muito difícil de ser feito. Se a empresa seguir um modelo ágil, basicamente vai ter uma reunião onde as pessoas vão se reunir para discutir esse backlog e tentar pontuar essas tarefas. Pontuar é basicamente estimar elas. Então o time vai discutir e falar assim, esse relatório demora 3 semanas. A gente tenta fugir de tempo e a gente acaba usando pontos para isso. Na verdade, tem vários modelos. A gente pode também fazer t-shirt size, basicamente falar se a tarefa é P, M ou G. Mas são só formas de dizer que essa tarefa é muito fácil, trivial de se fazer. Ela é média, eu vou gastar um tempo porque ela é um pouquinho difícil, ou ela é muito difícil. Né? E aí a gente tem essas escalas e essa reunião é para dizer o que cada uma dessas tarefas é baseado em esforço, quão difícil é para fazer elas. Baseado nisso, alguma pessoa vai conseguir olhar para elas e falar assim, eu vou pegar essa para ser... eu vou dessa lista gerar uma nova lista que diz que só essas 5 tarefas vão precisar ser feitas na próxima semana ou nas próximas 2 semanas. Isso é mais pensando em Agile mesmo, que em Ágil, que a gente tem ciclos de desenvolvimento pequenos, né? Eu falei isso no último vídeo. E aí, o planejamento, né? Existe uma outra reunião, que é uma reunião de planejamento que define com o time todo que nas próximas 2 semanas, que na próxima semana, que no próximo sprint, o time precisa fazer essas tarefas. Dependendo da complexidade das tarefas, né, talvez o time, principalmente o time técnico, tenha alguma necessidade de discutir antes de desenvolver como essas coisas vão ser feitas. Porque para decidir se algo é G em vez de P, para decidir se algo é super difícil ao invés de fácil, é preciso entender como a gente vai resolver. Então, pode ser que entre uma nova reunião, e aí você já está começando a entender que o nosso trabalho não é só programar, mas vai entrar uma nova reunião para tentar definir como essas coisas vão ser feitas, para aí a gente conseguir pontuar elas. De novo, isso daqui é um overview só para mostrar que antes de programar, existem várias fases, talvez, de planejamento e definição de prioridades. Existe o planejamento do que vai ser feito, o que vai ser feito antes de outra coisa e como isso vai ser feito, mas isso tudo depende do
time. De repente o time é super expert, não precisa de uma reunião para isso. Cada um, quando pega a tarefa, já vai desenvolver como acha melhor, e o time é tão sincronizado que ele entende que o jeito que a pessoa vai fazer é muito parecido com o jeito que o time mesmo gostaria que fosse feito. Então, isso tudo varia muito, mas eu quero que você deixe aqui embaixo se você acha que faltou alguma coisa para dizer aqui sobre planejamento e prioridade, fases que são feitas, né? Coisas que precisam ser feitas antes do desenvolvimento. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!